E as relações de simpatia e antipatia. Esse tema está no Livro dos Espíritos, né? Pode ser visto nos itens 291 a 303. E aí, sem, né, buscar agora o Livro dos Espíritos, a gente vai tentar, né, aqui fazer um breve relato, essa questão de simpatia e antipatia. Então é muito comum, às vezes, a gente nos depararmos com pessoas que nunca vimos, né? E aí se usa até aquele termo, eu gostei de você de graça, né? Então, assim, quando isso acontece é porque existe uma relação fluídica, né, que favorece, né? Quando duas pessoas se encontram e elas têm uma simpatia uma com a outra, né? Então, existe o sorriso, existe a vontade de conversar muitas vezes, de conhecer, e às vezes acontece até de reencontros, né? Então sabemos que temos oportunidades de voltarmos a essa escola da vida através do processo de reencarnação, né? Uma das leis divinas que nos dá esta oportunidade de que possamos retornar ao plano material através de um outro corpo, né? de uma nova matéria, e que a gente possa dar sequência ao nosso aprendizado como espíritos imortais, e com a possibilidade de a gente ir aprendendo, né, ao longo desses processos reencarnatórios. E muitas vezes nos deparamos ao longo dessa vida, né, com algumas antipatias, pessoas que também a gente não conhece e logo de primeiro momento não sabemos nem quem é, né? Às vezes nos apresentam e você, né, não gostei daquela pessoa ou não me identifiquei com aquela pessoa. E muitas vezes esse processo de antipatia, de quando não se conhece, também pode ser uma relação fluídica. Ou quando conhecemos essas pessoas, né? Elas fazem parte do nosso meio, né? Estão conosco, seja num processo familiar, seja num processo de trabalho, que é muito comum, ou seja entre a nossa relação, né? Entre amigos e entre outras atividades ao qual exercemos. Então é comum também nos depararmos com esses processos de antipatia. Isso nada mais é do que, tanto pode ser por uma questão fluídica ou também por uma questão de reencontros. Então é comum no nosso meio familiar também nos reencontrarmos, para que a gente possa resgatar processos de outras vidas, algumas arestas, né, numa outra encarnação, que ficou necessário que a gente retomasse novamente no mesmo âmbito familiar. Então é muito comum que os espíritos reencarnem numa mesma família. E às vezes até um espírito que não fazia parte daquele seio familiar, ele vem, né, sendo abrigado, recebido com muito amor, com muito carinho, por uma família que num processo até de muitas vezes numa programação espiritual aceita aquele espírito, né? E existe também esses processos de antipatia entre os próprios filhos e pais por um processo de resgate. Então seriam essas duas situações que a gente poderia, como pequenos exemplos, né, de o que seria simpatia e antipatia. Pronto, então nós estamos aqui com o nosso irmão que vai fazer a palestra, né? Será um tema livre, acredito que ele deva estar aqui se intuindo, né, para o que vai ser falado nessa noite, e que a gente, para que a gente possa passar a palavra para ele, né, para ele discernir aí sobre o tema, dentro do conhecimento da doutrina que ele tem como palestrante da casa. Então a gente vai pedir para a gente se harmonizar, né, antes de iniciar os trabalhos, que possamos fechar os nossos olhos, rogar ao Mestre Jesus e a espiritualidade amiga aqui presente, os benfeitores espirituais desta casa, Manuel Quintão e toda a sua equipe, que nos acolhe com muito amor e com muito carinho toda vez que adentramos desta casa.
Que os irmãos de luz possam abençoar cada um aqui presente, que vocês possamos juntos, né, abrir nossos corações, tentar esvaziar nossa mente, para que a gente possa aproveitar, né, os ensinamentos que vão ser passados pelo irmão Dionísio nesta noite. Pedimos a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade, que possa intuí-lo, ajudá-lo, para que ele possa repassar para todos nós aquilo que precisamos ouvir. Que assim seja. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe. Mais uma oportunidade de estudos, porque a reunião pública tem sempre essa finalidade. E nada melhor para estudarmos do que o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, que para quem não conhece, que é difícil, né? O Livro dos Espíritos, para quem frequenta a casa espírita, é super conhecido. Ou pelo menos deve ser. Deve ser. Porque é a primeira obra espírita que foi publicada, que é de 1857, e é a base de todo o ensinamento espírita. Na verdade, deveria ser um grande conhecido nosso. Se a gente, os espíritos que dizem isso, conhecêssemos o que essa obra aqui ensina, a gente caminharia com muito mais segurança. Mas é curioso que eles, nos estudos que se faz, é muito colocado que, apesar de frequentarmos a casa espírita, ainda desconhecemos muito a codificação. Interessante. Então nós pegamos aqui um tema que é idiotismo e loucura. Que é a loucura? Que na doença, quem é que adoece? É o espírito? É o corpo físico? Ou é o perispírito? O que é doente? Né? Então a criatura que vem encontrar, por exemplo, um câncer, isso é para fazer sofrer ao corpo físico, fazer sofrer ao perispírito, ou é para fazer sofrer ao espírito? Aí aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: tem algum fundamento o pretendesse que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Quer dizer, as criaturas que nós conhecemos, e todos conhecemos, que não têm o seu juízo perfeito, digamos assim, e que não se comportam como nós nos comportamos, que tem uma distorção ou trazem problemas mentais. Allan Kardec está perguntando: eles são de natureza inferior? O que é que leva uma criatura a nascer idiota, por exemplo, a nascer com problemas mentais, né? O que é que provoca isso? Aí os espíritos dizem, minha pergunta: tem algum fundamento pretendesse que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Eles dizem: nenhum fundamento, não existe. Aí prossegue a resposta: eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Aí vem aqui a consequência de vir, vamos dizer, louco, ela se reporta a atos do passado. É que é uma conquista do espírito. Tudo que nós temos na vida, na verdade, eles ensinam bem, é uma conquista da luta que o espírito faz nessa caminhada, buscando a evolução. Então o espírito do louco, ele tem apenas um corpo que não lhe permite comunicar-se. Mas há até na literatura espírita exemplos interessantes de que essas criaturas, ou algumas delas, que foram levadas a dar comunicação através de um médium, ou seja, ele, espírito, com o seu desequilíbrio, comunicando-se através de um médium, e a comunicação é normal.
Mas só que quando ele volta para o corpo é que não corresponde ao que ele precisa. Estão entendendo isso? Então, na verdade, nós já poderemos ter sido loucos. Ou ainda poderemos vir a ser loucos. Vê que negócio. E o que é que pode provocar isso? São os nossos atos. São os nossos atos. Então, o que eles ensinam, e isso é muito colocado na literatura espírita, é o respeito que nós devemos a essas criaturas. Porque, na verdade, às vezes elas estão compreendendo tudo que nós falamos ou o que fazemos, mas não sabem se expressar. Não tem um instrumento devido, vamos dizer assim, organizado para se expressarem. Então, é uma consequência do ato do Espírito. A questão seguinte, Allan Kardec pergunta: que objetivo visa a providência, Deus, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Qual a vantagem disso? Porque é que nós nascemos como nascemos, com família, com trabalho, organizados, e esses que vêm dessa forma desorganizada? Allan Kardec pergunta: que objetivo? Aí eles dizem, os espíritos, na resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Eles conquistaram isso. A dificuldade que nós temos hoje, nós conquistamos também. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem, mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Mas é que o espírito, quando ele retorna à vida espiritual, que é a volta para casa, que é o que também vai acontecer conosco e com todos, ele recupera a sua lucidez. Daí que o Espiritismo ensina essa mudança frequente que há na vida social. Ora, nós temos uma situação, vamos dizer assim, financeira privilegiada. Ora, nós não temos uma situação financeira privilegiada. Podemos vir em corpos realmente bem desenhados, ou podemos vir em corpos não bem desenhados. É tudo de acordo com a programação que nós mesmos elaboramos na vida espiritual. E essa programação, ela obedece à nossa conquista. A nossa conquista. Então, na verdade, esse é uma punição ao espírito pelos atos do passado. Nunca se soube disso, senão a partir desse livro que foi publicado em 1857. Aí, a partir daqui, foi que se descortinou esse mundo, que é um mundo antigo, mas que revelou-se a partir do livro dos Espíritos, que é o mundo espiritual. Mesmo assim, já decorrido tanto tempo, tem muita gente que não acredita. E até pessoas espíritas que conversam e, sei lá, ficam em dúvida. E essa dúvida só se tira através de uma forma, que é estudando, não existe outra. É por isso que é tão importante essa leitura, como a gente está fazendo aqui, para que a gente raciocine junto. Porque veja que essas perguntas, essas respostas, elas estão ao acesso de todos. A gente pode estudar em casa sozinho. Na questão seguinte, Allan Kardec pergunta: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Os órgãos físicos nada influem sobre as faculdades? Aí a resposta: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tenha muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. A faculdade é do espírito, ela é resultante da inteligência. Aqui está a diferença: um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Então o espírito pode não ter agora um corpo arranjado, mas pode ser um espírito evoluído. É interessante. Essas criaturas que vêm com esses problemas mentais podem ser também espíritos que estejam estagiando, mas não são, vamos dizer assim, inferiores, propriamente falando. São criaturas que
criaram suas dificuldades e por isso passam por aquela punição. Hermínio Miranda, que é um estudioso que já desencarnou e tem obras fantásticas que ele deixou sobre estudo, e ele fala de um amigo que ele conviveu muito com ele lá no Rio, São Paulo, onde vivia, e ele diz, olha, fulano, aí dá um nome fictício, mas a história é real. Ele, há uns 200 anos atrás, era um desses artistas fenomenais, quer dizer, que alcançou muita projeção a nível nacional, internacional, e aí desencarnando, porque não soube aproveitar bem aquela oportunidade, em que teve aquela arte e pôde desenvolvê-la, aí desencarnou e pediu uma reencarnação na obscuridade. Então Hermínio Miranda, que era um pesquisador desses espíritos, através do processo de regressão de memória, ele disse, era ele, que no passado era um grande artista, e agora tem com ele ainda essas facilidades da expressão musical, mas ele não consegue projetar-se, e nem quer, porque espírito que era, Hermínio Miranda disse que ele tinha entendido. Então, o não uso, vamos dizer assim, correto das faculdades é que geram para nós os impedimentos para o futuro. Essa lição, que é tão clara através da codificação espírita, ela deveria facilitar a nossa segurança no dia a dia. Se a gente poder refletir bem, e eu estou dizendo isso para mim também aqui, a gente teria um comportamento completamente diferente, não reclamando de absolutamente nada, porque nós temos muita coisa, já estamos, digamos assim, muito bem instalados e bem aparelhados, mas há uma tendência muito forte, em muitos, existem exceções, de registrarem reclamações, é porque não compreendemos bem ainda a lição que é trazida pelos espíritos. Porque, na verdade, nós somos espíritos imortais, estagiando aqui, retornando daqui a pouco para casa, que é o mundo espiritual. Aí é o que eu gosto de avaliar. Aí para onde é que a gente vai? Né? Em que região vamos desaguar? Né? E qual a conquista que estamos fazendo para desembarcar nesse navio, digamos, no mundo espiritual? Porque todo mundo vai, não tem jeito. Então a atitude no dia a dia é que vai definir muito essa saída para o mundo espiritual. Na questão 374, Allan Kardec pergunta: na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Na condição de espírito livre, porque encarnados, a gente aprende com o espiritismo, nós temos nossos momentos de liberdade fora do corpo físico, todos, independente de religião, católico, protestante ou não religioso. Sempre que o corpo físico adormece, eles ensinam, há um desdobramento, há uma saída, e nessa saída aí nós espíritos nos apresentamos muitas vezes com a consciência muito maior do que aquela que temos enquanto no corpo físico. Só que retornamos para o corpo e retorna para a limitação, que é a limitação que nós mesmos programamos na vida espiritual. Então a pergunta, que é a 374, é: na condição de espírito livre, quando ele se desdobra, o espírito idiota, do louco, tem o idiota consciência do seu estado mental? E a resposta: frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação, por ele mesmo programadas e conquistadas. Então essa consciência, muitas vezes, saindo do corpo físico, vamos dizer assim, retornando para o seu de amigos, ele sabe que está passando uma prova, mas precisa retornar para prosseguir a prova. Mas a gente fica raciocinando aqui a nível do idiota, daqueles que trazem dificuldade mental, mas os nossos desdobramentos, que nós temos muitos amigos na vida espiritual, se dão de maneira muito semelhante. Ora, você programou o que está vivendo, a família, a profissão,
o trabalho, então retorna para o corpo físico com alegria. Essa alegria de viver, ela depende somente da gente. Nós falamos aqui outra vez sobre um personagem que é colocado no livro Chico Xavier, que ele foi reencarnar e é dado a André Luiz verificar a ficha dele, que é a ficha que ele fez um pedido à programação do reencarne antes de reencarnar. E nessa ficha, André Luiz observa que ele pediu para vir louco. Se Jesus permitisse, ele podia vir até leproso. Ele pediu uma carga pesada, porque analisando de lá, na condição de espírito, com perispírito, livre da influência da matéria, ele reconhecia-se realmente um camarada falido. Ele disse, me deixe voltar, pedindo a Jesus. Ele pediu lá na ficha dele, que tem também a nossa ficha lá. Ele disse, olha, eu posso ir leproso. Ele pedindo a Jesus. Eu posso ir louco. Pode me dar loucura, para mim tá bom. Dificuldades de relacionamento, ele pediu, insistiu. E aí, no verso da ficha, o espírito que faz esse relato, ele diz que tem a resposta que é do amigo divino, que em nome de Jesus traz a programação. Ele disse, não, tudo bem, você vai reencarnar, não precisa vir louco, nem ser leproso. Você vai ser pai de família, pronto. Já basta. É o que nós somos. Vai ser pai de família. Vai ter uma mulher, vai ter filhos, vai ter que pensar no café, no almoço, na janta, na moradia. Pronto, baixa para você. Mas a ideia era ele, nesse relato que é feito através de Chico Xavier, mais um encargo. Além de ser pai de família, quando você tiver 30 anos, aí você vai desabrochar em você a mediunidade, você vai ser médium espírita. Não é bom? Eu sou cheio, tá bom demais. Queria ser louco, queria ser... Aí, e eles dizem mais lá na ficha anotado, tem a nossa ficha também. Você vai prestar 8 horas semanais na mediunidade. Pronto. Porque aqui é uma programação muito mais aliviada em relação ao que ele pediu. E aí ele partiu dessa colônia de onde estava e reencarnou, e aos 30 anos se aproximou da casa espírita. E essa ficha está sendo observada porque chegou lá um pedido, que era um pedido no campo da desobsessão, um pedido muito difícil, era um processo de vampirização. E o mentor da colônia disse, vão lá, procurem ele, porque já faz 36 anos que ele reencarnou, ou seja, era para começar nos 30 anos, já deve estar na casa espírita, procurem ele, porque ele está lá. E resolvam esse problema através dele como médium. E aí o espírito vem, passa pela residência onde havia o sofrimento, que era uma mocinha, sofrendo um processo de vampirização muito difícil. Aí induzem a mãe da moça, os espíritos, a que ela vá à casa espírita, onde ele estava, ou deveria estar, e ela vai com a menina. Aí quando ele chega lá, ele não está. Ora, 36 anos, era para ter começado aos 30. Aí procura o mentor da casa, como tem também aqui os mentores. Só olha, esse cidadão, não, ele veio aqui, mas sumiu. Poxa, mas não estava programado? Ele que queria ser louco, que queria ser leproso, que aceitava qualquer situação, não suportou nem as 8 horas semanais. Veja, essa fuga pode estar acontecendo conosco. Pode estar acontecendo. E aí quando a gente desencarnar, como é que vai ser? Eu não sei. Isso é uma reflexão que a gente deve fazer, porque afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui? Viemos para aparecer? Não, não foi. Viemos para ser artista? Não, não foi. Tem os artistas aí, tem os que são. Nós viemos com uma tarefa definida, e a tarefa principal de todos é a conquista do bem. E eles dizem bem que essa conquista, ela deve ser feita através da caridade. E a gente, eu não sei, estamos sendo caridosos? É uma reflexão que a gente deve fazer, porque cada um de nós está hoje num grupo, mas amanhã vai estar sozinho.
Porque quando desencarna, é só mais um espírito desencarnado. Pronto. E como é que vai ser a receptividade nessa nossa partida? Né? Como é que vai ser? Eles deixam bem claro, porque depende tão somente da maneira como a gente vive, e partem para uma análise que é uma situação muito séria, partindo do núcleo onde nós estamos. Ora, como é que as pessoas nos veem onde nós estamos, né? Tá aí, porque quem mora em Recife, ser bom para quem está no Rio Grande do Sul é fácil, né? Agora, para conhecer o indivíduo, é só você passar uns 15 dias na casa dele, aí vamos ver quem é que é. Tem uma música de Caetano Veloso, que é Vaca Profana, que tem um verso lá que eu gosto muito. Diz, ó, de perto ninguém é normal. Você pode ver o grupo arrumado, arranjadinho, tá à perfeição. Poxa, que lindo. Tudo bem vestidinho. Agora vai passar 15 dias lá para você ver a confusão. Porque essa confusão, ela é resultante da imperfeição do espírito. E essa imperfeição é a única finalidade que tem de reencarnar. Tá aí. Pronto. O roubo é uma coisa absurda. A traição é uma coisa absurda. Quer dizer, esse comportamento que nós já deveremos ter adotado no passado é que geram os nossos sofrimentos. E ninguém foge deles. Ninguém foge. Ninguém consegue fugir. Tem um livro de Leão Tolstói que são várias obras que falam sobre isso, mas Leão Tolstói fala de um personagem que era um czar russo. Por sinal, o primeiro que tomou o título de czar, o imperador russo, mais terrível. O camarada era daqueles que realmente fizeram barbaridades, mas foi o comandante de uma nação imensa que era a Rússia. Aí mais tarde ele reencarna. Isso é relatado na história dele, no livro Ressurreição e Vida de Ivone do Amaral Pereira. Ele reencarna na própria Rússia e reencarna um homem normal, sadio. Ele se envolve de novo com a política, aquele poderoso que foi muito mal, de novo com a política, mas só que ele é preso e lhe mandam para a Sibéria, e na Sibéria ele contrai a lepra. Vê que negócio. Aí ele volta para a comunidade onde vivia. Aí a esposa foge, porque o leproso era uma coisa absurda, ninguém tinha coragem de conviver com ele. As autoridades trazem ela de volta para obrigar a tratar dele. Ela prefere suicidar-se a conviver com ele. Veja a prova conquistada por ele naquelas etapas anteriores. E aí a história vai relatando, Leão Tolstói mostra bem, que é uma situação terrível. A criatura vai sendo consumida lentamente ao longo dos anos, isolado num recantinho na própria nação que ele comandou. Uma conquista que ele fez. Aí as dificuldades que a gente tem hoje é uma conquista que nós fizemos. Os obsessores nós conquistamos, ou não? Os meus obsessores, eu os conquistei. Eu trouxe eles para mim. Então é que essa conquista, ela é individual. E a libertação, eles dizem, também é individual. Aí na medida em que a gente consegue nos ajudar, ajudando aos outros, aí a gente está avançando. Porque nada dessa obsessão, que é um assunto muito forte na reunião que nós fazemos aqui no Manuel Quintão, que é o processo de desobsessão, a grande saída para a desobsessão é a mudança de comportamento. E eles mostram bem, a grande dificuldade que nós temos é de mudar o comportamento. Pronto. Mudar o pensamento, mudar a atitude. Então os obsessores, que são muito inteligentes, usam a imperfeição que existe em nós. Mas se nós fôssemos capazes de mudar o comportamento, mudar o pensamento, eles não teriam condição de continuar nos atormentando. Aí vem para a reunião, aí gostou, mas não muda o comportamento. Essa mudança íntima, essa volta para casa com a vontade de ser diferente, é fundamental para a desobsessão. É fundamental. Quer dizer, quem mais contribui para a desobsessão somos nós mesmos. Somos nós. Porque os obsessores, como o idiotismo
os Espíritos estão mostrando é uma conquista do próprio Espírito. No caso, a obsessão e até as doenças mesmo são uma conquista nossa. São conquistas nossas. Até relato de espíritos que programam situações não só de sofrimentos morais, mas até de programações de saúde mesmo, de saúde. Porque é sempre o espírito, antes de reencarnar, muito mais esclarecido, livre, consciente, amparado por amigos, programando uma etapa nova de vida. Nós fizemos isso. Nós fizemos. Aqui na questão seguinte, por que a razão, é a 376, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O louco suicidar-se. A resposta que eles dão: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha, quer dizer, o espírito reencarnado, pelo constrangimento em que se acha, muitas vezes num ambiente sendo desrespeitado. Vê que é uma visão completamente diferente do louco, que às vezes para nós não é ninguém, é só uma criaturinha desarrumada. Diz, o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Do louco. Vê que é uma revelação nova, dizendo: olha, aquele que você pensa que não está entendendo, pode estar entendendo tudo. Tem respeito por ele. E às vezes a gente, até pelas pessoas humildes, vamos dizer assim, humildes, ou mais carentes no campo financeiro, tem muitos relatos disso. Tem pessoas que conversam como se ele nem estivesse ali, porque é alguém que não apita nada, é alguém que não tem expressão, não foi numa faculdade, eu sei lá. Então, às vezes, os grandões, entre aspas, conversam e indivíduo como se nem existisse. E às vezes, espiritualmente, ele está muito acima, meu amigo, muito acima. Olha, essa avaliação que a gente faz das pessoas, ela pode nos trazer uma decepção tremenda, absurda, porque às vezes podemos ter criaturas do nosso lado que estão muito acima de nós na vida espiritual. Está no Evangelho, está na codificação. Daí o respeito que devemos a todos, porque esse tem sido o nosso grande mal nessas etapas de caminhada espiritual. A gente pode dizer com segurança, é o desrespeito ao próximo. É tanto que o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus diz que aí se resume toda a lei e os profetas, né? Bem, amar a Deus e amar ao próximo. Ninguém consegue amar a Deus sem amar ao próximo. Rapaz, e qual é o próximo mais próximo? É o que está na minha cozinha. Ó. Amar fulano, aí começa a confusão. Porque é uma programação. Da 377, depois da morte, a morte do corpo físico, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades, porque depois da morte, a criatura livra-se do corpo físico. Eu estou aqui, espírito, com o perispírito e o corpo físico. Aí já faz 60 anos que estou usando esse veículo. Isso é um veículo mesmo, que vai voltar, vamos ver que é o pó. Então, quando o alienado deixa o corpo físico, é que sai do alienado, sai o espírito com o perispírito. A pergunta é: ele que passou anos alienado, essa alienação vai repercutir no seu retorno lá? Qual a lógica? Veja que essas respostas são todas montadas na lógica. A criatura que vive 60 anos mancando de uma perna, e mancando da perna, ele vai desencarnar, a perna pluma, ele continua mancando, porque na cabeça dele ele está mancando da perna. E o alienado, que não conseguia, com esse desarranjo, será que vai repercutir? Porque o desarranjo é dos órgãos físicos, a loucura é do espírito.
Quer dizer, uma conquista dele. Mas a loucura é a falta de órgãos arrumados para ele se... Ele pergunta aqui, ó, depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se. Pode ressentir-se. Durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que lançaram o sono. Porque uma coisa, ensina muito Manuel Filomeno de Miranda, é morrer. A outra é liberar-se da matéria. Vê que negócio. Os suicidas, por exemplo, eles passam muito tempo, isso varia ao infinito, de anos ou de muitos anos, sentindo a presença do corpo físico. Porque para o desencarnado, o perispírito, na grande maioria das vezes, grande maioria, porque não é na totalidade, aqueles que compreendem o que é a vida espiritual e conquistaram através da prática do bem, vão se liberar fácil. Mas para muitos, o perispírito é como se fosse um corpo material. É tanto que ele sente sede, ele sente fome, necessidade de fazer sexo. Quer dizer, ele sente, se for um cachaceiro, vai sentir necessidade da cachaça. Se for um viciado em baralho, vai sentir necessidade de jogar baralho. Quer dizer, ele vai desaguar no mundo espiritual com os mesmos hábitos que tinha quando encarnado. Ah, fulano morreu, liberou-se. Que conversa, não existe isso. André Luiz fala, numa das obras dele, ele vai passando por uma dessas igrejas enormes, aqui no plano material. André Luiz, espírito, aí ele diz que ele, o mentor que está com ele, percebe essa escadaria muito grande da igreja, estava lá sentado num degrau da escada, um homem com a muleta de um lado e pedindo esmolas. Aquele homem, André Luiz mostra, ele quando é encarnado, todos os domingos ele se colocava ali naquele degrau, naquele cantinho. É feito ele quando entra para a casa espírita. Tem gente que senta na mesma cadeira todo dia, toda vez. Interessante. Está demarcando o lugar. Essas aqui só sentam aqui. Ó. Veja aí, ele sentava sempre naquele mesmo local da escada, e aí com a muleta de um lado e um chapéu na mão, quando encarnado. Aí as pessoas passavam para a missa e botavam moeda no chapéu dele. E ele nem sequer olhava no rosto das pessoas com vergonha. Era um sujeito tremendamente orgulhoso. Ele saía de casa para pedir esmola porque era realmente necessitado. Tinha que pedir, não tinha jeito. Mas era orgulhoso, muito orgulhoso. Aí passou o tempo, e esse homem morreu, todo mundo morre. Aí as pessoas diziam, cadê o homem? O homem que sentava aqui com um chapéu e pedindo. O padre está com Deus, meu filho, o homem está com Deus. E André disse, não, o homem estava ali no mesmo canto. Só tinha uma diferença agora, é que ele não tinha mais o chapéu. E ninguém botava a muleta, ninguém botava a moeda, porque ninguém percebia a presença dele. Então veja, ele desencarnou, mas não perdeu o hábito. Ele continuava ali. Há muitos relatos na literatura espírita que são ricos demais, muito, muito ricos. Aí mostram essas realidades que a gente deveria aproveitar. Como? Lendo, estudando. Porque dizem aí que tem muitos espíritos que desconhecem essa obra aqui, que é a base, né? E esse conhecimento, ele liberta, porque quando a gente começa a entender como é que a casa nossa foi arrumada, fica mais fácil para se comportar dentro de casa, valorizar mais, sabendo que aquilo é um empréstimo divino, já a partir do corpo físico, é um empréstimo. Esse corpo não é nosso, nós não temos nada, nada, nada. Chegamos aqui sem nada e vamos voltar sem nada. O que a gente consegue para levar de volta são as virtudes que porventura venhamos a conquistar, se realmente tivermos condição de conquistar essas virtudes. Na questão 375, eles perguntam o seguinte: qual, veio o detalhe, na loucura, a situação do espírito?
Veja, o louco, você vê um louco. Pronto, está ali um espírito, um perispírito, um corpo físico. Então quem comanda aquele corpo é o espírito. Quem comanda o nosso corpo é o espírito. E qual, na loucura, a situação do espírito? Allan Kardec pergunta, eles dizem, o espírito, quando é liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria, quando em liberdade. O espírito. Quer dizer, o espírito é o motivo de existir de tudo. As casas existem para a educação dos espíritos. Os bairros existem para a educação dos espíritos. Os países, as nações, os planetas, que tudo existe em função do espírito. Do espírito, somos nós. Então, quando livres da matéria, a gente exerce influência sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Então, encarnado, eu preciso de uma mão material para pegar um copo e tomar água. Pronto. Então, um desencarnado, ele não pega um copo, ou pega? Não pega, não. Ele não pega. Ele pode até desenvolver a técnica de mover, mas ele não tem como pegar, porque esse pegar na matéria é próprio de quem está na matéria. O desencarnado, ele pode até usando fluidos, e aí é mais complexo, até mover objetos como moviam mesas e tudo mais. Mas quem pega no microfone é o encarnado, quem pega no copo, então ele precisa, quando encarnado, de órgãos que lhe permitam fazer aquilo. Aí continua. Altere-se uma parte, veja que está falando do louco, altere-se uma parte, ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam a ação ou as impressões. Então veja, uma criatura consciente como nós estamos aqui, a gente pode livremente pegar uma cadeira e levar para determinado local. O louco pode não conseguir fazer isso. Ou seja, ele tem o mesmo corpo que nós temos, mas ele não consegue praticar a ação tão simples como nós praticamos. Porque ele pode até como espírito ter consciência de como fazer, mas o corpo não lhe obedecerá. Quer dizer, são os órgãos que estão obstando a ação. Os órgãos que interferem na ação do espírito. Aí prossegue mais a resposta ainda. Se perde os olhos, fica cego. Pronto. Quem perdeu os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo. Perdeu a faculdade de ouvir. E etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço, órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então ele pode, se perdeu os olhos, pronto, ficou cego, perdeu uma faculdade. Se perdeu os ouvidos, perdeu a faculdade de ouvir. Então, agora imagine que essa dificuldade seja no órgão central, vamos dizer, no cérebro. Ele perdeu tudo, está desarrumado. É por isso que ele fica doido. Então, veja, aí é o cérebro que é desarrumado, não é o espírito. Ele pode recuperar o equilíbrio. Ele pode ser. É porque esse estado vai variar muito de caso para caso. Até no reencarne tem espíritos, e existem relatos muito repetidos, por isso que é importante a importância do estudo, de espíritos que, apesar de estarem ligados ao corpo da mãe, mas permanecem ainda em atividades durante um bom tempo. Outros não, quando ligados já se apagam completamente. Varia muito de caso para caso. O louco, aí vai depender muito de quem é o louco. Pode ser um gênio,
Pode ser um gênio, vamos dizer, um cara super inteligente, e aí ele consiga, durante o sono do corpo físico, já aí recuperar o equilíbrio. Mas veja que o livro está ensinando aqui, que, falando em linhas gerais, que quando o louco desencarna, ele pode passar um bom tempo ressentindo-se dos hábitos que adquiriu. Dos hábitos. Esses hábitos, que para nós são os vícios, que o louco não tem vício, porque esses hábitos, que para nós são os vícios morais, eles prosseguem quando desencarnamos. Por isso que há um engano muito grande quando se pensa que a morte apagou tudo. Não apaga nada, é besteira. A gente continua sendo gente do mesmo jeito que está sendo gente aqui, do mesmo jeito, só que pode estar perambulando pela rua, desarrumado, sem nem achar mais o caminho de casa, não sabe mais onde é nem o Manuel Quintão. Se morar em Olinda, não sabe mais onde é Olinda. Quer dizer, se tinha um lar equilibrado, mas que não soube valorizar, pode nem saber onde é que está esse povo mais. Mas vamos continuar sendo gente como nós somos gente, só com uma perda, que é a do corpo físico. Só, acabou-se. Eu fico pensando, rapaz, para onde é que eu vou quando Deus desencarnar? Porque para o umbral eu sei que eu vou, digo isso todo dia. Eu sei que eu vou para o umbral. Mas tem recantos extraordinários no umbral, velho. Tem coisa. Eu imagino o umbral como sendo essa região que vai daqui para o sertão. Você pega a BR-232 aqui, a Luiz Gonzaga, aí o umbral, daqui a pouco você chega numa cidade, pronto, o umbral é assim. Pô. Há relatos disso. André Luiz, em A Vida Continua, fala isso. É um campo imenso, cabe todo mundo, pode ficar tranquilo, cabe todo mundo. Agora a questão é para que ambiente do umbral nós vamos. Aí eles dizem, meu amigo, arruma a tua cabeça, arruma os teus atos, que não basta ser espírita não, isso aí que é sério. Isso aqui que eu estou fazendo não resolve não. Isso aqui pode desenvolver até um problema para mim, que é a vaidade, que atinge muitos de nós que usam esses microfones da vida aí, pensando que somos mais gente que o povo, que ninguém é. Isso é uma besteira. Todo mundo é aluno igual e nem deve haver destaque nenhum por esse trabalho. Deve haver alegria. Eu sinto felicidade de poder fazer isso aqui e poder falar, e vocês ficarem tudo aí ouvindo, pronto. Se querem ouvir, eu estou falando. Mas na verdade o ato maior, eles dizem, meu amigo, não te ilude ser espírita ou católico ou protestante, corre disso, não basta, tem que realizar. E realizar o quê? É conviver bem. A questão está nisso. Será que a gente convive bem na casa que a gente mora? Ou sei lá, o que é que o povo do trabalho pensa da gente? Né? Ou no ônibus, sei lá, que a gente nunca se desarrumou nos ônibus por aí fora, ou no trânsito, um carro pensando que é o dono do mundo porque está dentro de um. Também esse ato do dia a dia é que define o nosso. Não é a aparência não é a aparência. Quem viver de aparência vai ver que vai desencarnar e vai perceber que está do mesmo jeitinho. Agora, para onde é que a gente vai? Aí eu fico pensando, para onde é que eu vou, meu amigo? Eu não sei. Então essa luta nossa do dia a dia, mas eu sou espírita há 48 anos, não tem nada a ver, meu amigo, nada a ver. Pode ser papa, pode ser padre, pode ser bispo. O que importa é o que você pensa, é o sentimento que nós trazemos dentro de nós. Aí veja, qual o sentimento que nós passamos para as pessoas. A gente não se entende nem como espírita. Às vezes sem motivo nenhum, a gente está olhando para o outro. Sei lá, parece que falando está com raiva de mim, sei lá, que danado foi o que eu fiz. O cara nunca mais viu, ele está todo diferente. É um alejo, é um negócio maluco, que é um problema nosso de convivência. Esse é o desafio de estarmos sadios, felizes, seguros. No ambiente que estamos, estaremos bem. Acabou-se. Deixa o povo crescer e aparecer, porque a gente deve ficar do nosso canto, trabalhando e se preparando, porque já volta. Não tem um que fique. Naná foi agora. Aproveitar e fazer uma prece por ele. Grande músico, fabuloso. Ver que coisa carinhosa o povo com Naná. Naná parece que soube conquistar, através das batucadas dele, muitas amizades. Então, quem sabe?
nós estamos conquistando também amizades, né? Ou inimizades, né? Então que Deus nos abençoe e que esses mentores queridos, eles continuem tendo paciência conosco e nos visitando, que eu sei que eles nos visitam, e nos intuindo para uma caminhada mais feliz. Muita paz para todos. Agradecemos ao nosso irmão Dionísio pelas suas reflexões na noite de hoje e passamos a palavra para Conceição para fazer a prece final. Eu convivi há algum tempo com o Naná e ele realmente era isso que Valdenício disse, era uma boa pessoa. Ele podendo botar a gente para cima, podendo falar de você o que você tinha de bom, ele não fazia o contrário. Era gente 10. Aí eu vou até aproveitar agora, já que ele exaltou o nome de Pernambuco, do Brasil, vamos orar pelo Espírito dele, pedindo a Jesus que o encaminhe, que ele encontre a luz, que ele saiba se situar onde estiver, para que ele possa ser um espírito que, voltando, ajude também o planeta de outra forma, já que no momento for o som, for ouvido, ele possa fazer mais e mais. E para nós, resta nos agradecer a Jesus a oportunidade bendita dessa hora, desse instante, com a presença de uma recém-nascida que está retornando para cá e tem muita da sua estrada, que Deus a abençoe, que Deus a ilumine, que Deus também tenha misericórdia de nossos erros, para que possamos acertar mais. Muita paz para todos. Em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Manuel Quintão, nosso dirigente maior, e toda a espiritualidade amiga aqui presente, damos por finalizada os trabalhos, a primeira parte dos trabalhos desta noite, desejando a todos muitos progressos espirituais. Que assim seja.